Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso lab. Prof. Yang aqui para mais uma aula sobre osciloscópio digital. Na aula de hoje estarei falando sobre osciloscópio digital. Na aula passada falamos sobre osciloscópio analógico e hoje estarei trazendo então o osciloscópio digital e interligar ele com um gerador de função. Mas hoje vou falar as considerações gerais sobre osciloscópio digital. Então na próxima aula depois farei uma aula a explicar exatamente como ligar ele com o gerador de função. Então vou me aproximar mais do osciloscópio para podermos então nos focarmos e aprendermos melhor sobre o osciloscópio digital. Lógico que existem termos mais técnicos para falar sobre o osciloscópio, mas eu estarei falando de uma forma simples e muito mais prática com relação ao uso do osciloscópio digital. Então, a primeira coisa que eu devo saber é que o osciloscópio digital me possibilita visualizar sinais também, tá? Me possibilita visualizar sinais, formas de ondas, tá? Mas só que, conforme diz o nome, já é digital, né? Se notarem, o ecrã já é diferente. Não é touchscreen, mas o ecrã já é diferente com relação ao osciloscópio analógico, né? Então vou colocar aqui a calibrar. Vai aparecer também ali os quadradinhos, né? O que eu gosto aqui no osciloscópio digital é que depois que você coloca um sinal, basta apertar aqui no Auto Set, que ele vai fazer a leitura do sinal e vai ajustar o sinal da melhor forma possível para você poder fazer bem a leitura do sinal. Conforme vocês estão a ver, é exatamente isso que o osciloscópio digital faz, né? E outra coisa, no osciloscópio digital, você pode exatamente medir o sinal e verificar as características do sinal. Vou apertar aqui em Measure, tá? E vou então exatamente medir a frequência, vou medir o período, o sinal de pico a pico e o sinal RMS. Consigo fazer exatamente leitura desses mesmos sinais, sem muito esforço, tá? Enquanto que no osciloscópio analógico eu teria que calcular tudo de forma manual, aqui eu faço do jeito simples e sem muito esforço, tá? Então, temos então aqui também o lado vertical, temos aqui o lado horizontal e temos aqui o lado do trigger. Na verdade, o osciloscópio é exatamente dividido por estas partes, né? O trigger, o horizontal e o vertical. Geralmente o trigger é para lidar diretamente com o sinal que está aí na tua tela, né? Então tens aí o menu trigger, você pode resolver as questões de borda, a origem do sinal, a inclinação do sinal, podes meter aqui o modo, se queres o modo automático, se queres o modo normal, se queres aqui o acoplamento CC, rejeitando ruído, rejeitando AF, BF e sinal alternado. Por enquanto vou deixar aqui CC, tá? Então tem aqui um set ou um trigger, pode aplicar um trigger de 50% ou pode ser trigger de 50% ou pode fazer aqui um force trigger, tá? Também. E também tens aqui um trigger view, tá? Também pode fazer exatamente isso, tá? Estes botões geralmente são um pouco utilizados, por isso tem um poucas informações sobre o uso desse mesmo botão, mas não se dá o caso, tá? Só para poder visualizar aqui, se notarem, mudou aqui a inclinação, tá? Me deu aqui as informações do trigger, né? Trigger view, o trigger que está sendo utilizado do trigger, inclinação, a origem, o acoplamento, o modo, está no modo automático, o nível, que é de 24,0 volts, visualização do trigger. É só para visualizar o trigger aqui no meu osciloscópio, tá? Se eu não quiser visualizar, deixa assim, se eu quiser visualizar o trigger, coloco esse, tá? Então é isso aí. Avançando também, então aqui me aparece a data. Estamos em 1 de janeiro de 00, a data aqui está errada, tem que estar na data certa, mas por enquanto não se dá o caso. Depois então temos aqui o lado que vai lidar exatamente com o sinal horizontal, né? Aqui eu movimento o sinal no lado horizontal, né? Que é para mim aumentar e diminuir aumento e faço a diminuição do sinal horizontal, né? É exatamente isso aqui, não é push-pull. Aqui faço então o menu horizontal, né? Para mim exatamente ver ali o principal, a janela, definir o round-off de trigger,
tá? Então temos aí principal, pode alterar aqui, tá? A área da janela, tá? Tem aqui a janela, tá? Tá a ver aí as alterações que estão a acontecer e definir o hold off, né? É exatamente isso que serve esse botão aí, quer dizer, usa o botão de várias finalidades para ajustar o hold off, né? O botão de várias finalidades é esse aqui, tá? Para poder ajustar várias possibilidades, né? Então, não me interessa por enquanto isso, tá? Janela também não me interessa, área da janela e botão principal, né? Botão principal, simplesmente isso. Então, aqui eu vou exatamente conforme tinha no osciloscópio analógico, era o time, aqui é o second, tá? Faz exatamente a mesma coisa, tá? Aumenta e diminui o semiciclo, né? Aqui eu consigo diminuir o semiciclo e aqui eu consigo aumentar o semiciclo, né? É exatamente aumentar o semiciclo, tá? Agora, enquanto que esse botão aqui me permite aumentar e diminuir a amplitude. Lógico, o que esse sinal faz é a mesma coisa que esse sinal também faz. São, na verdade, um é igual ao outro, né? Só que esse é o canal 1, esse é o canal 2. Quando eu quero analisar, por exemplo, o sinal do amplificador, eu coloco aqui um sinal de entrada e aqui o outro sinal de saída, para exatamente poder visualizar as informações, né? Então, aqui, como o sinal está aqui a entrar no canal 1, estou usando apenas uma ponta de prova. Aqui na ponta de prova, existem várias pontas de prova, né? Essa é a ponta de prova que eu estou utilizando, a ponta de prova geralmente de tensão e não de corrente. Existe essa ponta de prova também para corrente. Então, vou colocar aqui canal 1, tá? Aqui, quando eu seleciono aqui o canal 1, aqui eu posso determinar o tipo de acoplamento, né? Vemos aqui o limite da LB, largura de banda. Aqui o ganho variável, tá? Aqui a sonda, aqui é para mim determinar a voltagem, a sonda de voltagem, se é 10 ou 1, né? Ou 100, acho que é 1 ou 100, para poder melhorar aqui na atenuação, né? Então vou deixar aqui de 10 mesmo só, que já é o habitual que nós temos utilizado, né? Então aqui voltagem, tá? Aqui a voltagem, aqui a corrente. Então, se tiveres a utilizar corrente, então é exatamente isso aí. Que é para lidar mais diretamente com as informações que devem passar no canal 1, tá? Se vais utilizar sonda de corrente, também podes utilizar. Então, não vou perder muito tempo aqui, tá? Aqui também vai fazer exatamente a mesma coisa. Aqui essa função match é interessante porque nos possibilita somar os dois valores, né? Os dois sinais. Nesse caso, se eu colocar o sinal do canal 1, deixa-me lá colocar aqui o sinal do canal 1. E tem aqui o sinal do canal 2, né? Só dar aqui um autoset, fazer uma leitura automática, ok? Vou fazer um varrimento automático, vou ligar aqui o canal 2, tá? Tem aqui o canal 2 e tem aqui o canal 1. Se eu tiver dois sinais, também posso fazer o somatório. É que nem o sinal do ADD, né? E somar dois sinais, né? Mas só que aqui no multímetro digital, aqui a função match nos possibilita fazer mais coisas, não só somar os dois sinais, como nos ajuda a fazer a operação FTT, tá? Temos aqui fazer o somatório dos dois sinais, tá? Vai fazer do canal 1, do canal 2, tá? Aqui na escala. Também a subtração dos dois sinais, tá? A multiplicação e o FTT, tá? São essas opções que o menu Match exatamente nos apresenta, diferente do osciloscópio analógico, que era simplesmente o somatório deste mesmo sinal, né? Geralmente aqui dá uma forma tipo análise do espectro, né? Quando a gente quer analisar espectro de um sinal, mas por enquanto não interessa muito, né? Tens aqui, podes verificar o tipo de janela, o tipo de sinal, se quer retangular, se quer o running, tá? O float top, and so on, tá? Então pode fazer aí vários tipos de análise desse mesmo sinal. Lógico, né? Que tem N aplicações. Agora, esse lado que está aqui do nosso osciloscópio digital são mais outras funções do nosso osciloscópio digital, né? Conforme posso dar aqui um run stop, né? Para poder, se notarem a informação congelou, né? Congelou aqui o stop e posso também dar run, né? Conforme diz o nome, é leitura e paragem, né? Depois temos então aqui o sing sec, né? Também sing sec, tá? Para poder exatamente ter como se fosse a fazer
avançar aos poucos, né? Um pause, devagar, né? Vou dar aqui também novamente Run. Aqui é o menu Help, para ir no Help, tá? Vou voltar, não me interessa aqui o Help, onde vai encontrar várias informações. Caso queira aprender mais algumas coisas, temos então ali exibir tópico, índice, tens então ali o que é um acoplamento CA, acoplamento vertical, CC, trigger vertical, acoplamento de canal, acoplamento de rejeição de ruído, trigger, e é só baixar que vais encontrar aí várias informações, o que é um ajuste FTT, é só baixar aqui no botão de multifunções, o que é um Alance FTT. Então, você com isso consegue aprender tudo sobre como trabalhar com o osciloscópio digital. Por enquanto, não vou perder muito tempo nisso, a falar sobre esses aspectos. Vem, por exemplo, aqui o botão de Volt Diff, né? E tentas ver sobre esse assunto, tá? Então, por enquanto, nada me interessa com relação a este assunto, tá? Então, vou voltar novamente. No osciloscópio digital, se você está perdido, basta apertar aqui no Auto Set, pronto. Ele vai voltar, vai fazer a leitura novamente do sinal, como se você tivesse a resetar, né? E fazer os ajustes, né? Temos então aqui a Query, para ver aqui a amostra de tensão de pico, média, as médias, né? A amostra do sinal, se quiseres analisar aqui é uma amostra de tensão de pico, média, tá? Tens aí então a média e tens aí as outras média para definir a média. Mas vamos deixar a média de 16, tá? Tens então aqui o botão do display, tá? Para poder analisar de forma vetorial, de forma de pontos. Vamos deixar vetorial. Aqui persistência, né? Pode deixar desligado. Aqui o formato, se queres o YT, ou queres o YXT. Então depende do formato que você quer, né? A coordenada que você quer. Aqui o contraste, para determinar exatamente o contraste da tua tela. E aqui pode fazer uma inversão de tela, tá vendo? Podes ter essa tela, tá? Preto e branco, né? Branco aqui é branco e preto, e aqui preto e branco. Prefiro essa por causa da nossa câmera, que nos possibilita visualizar melhor. Aqui Measuring é para poder fazer, para escolher o que você quer medir. Se quer medir frequências, podes alterar aqui. Se não quiseres medir frequências, tens ali frequência, tens mais que período, valor médio, pico a pico, RMS, valor mínimo, valor máximo, tempo de subida, tempo de descida, largura de posição, largura positiva, largura negativa, nenhum sinal. E pode deixar aqui também em frequência, né? Que ele pode estar lá um determinado sinal. Então tem aqui o cursor, também já vimos, né? O cursor para poder ligar e desligar, para o cursor para poder medir a amplitude, né? Podemos utilizar esse cursor exatamente para podermos fazer isso, tá? E muito mais. Então, vou dar novamente aqui um Auto Set. Pode salvar, tens aqui um outro botão de Utility, tá? Utilidades, conforme diz o nome, Start, Objetos, Executar e muito mais. Aqui pode também mudar a língua que você quer. E tens então aqui o Auto Range, né? Para poder fazer uma outra leitura, somente vertical, horizontal, ligar e muito mais. Então, e tens aqui o menu RF menu, né? Então, podes exatamente verificar aqui A ou B e assim sucessivamente, tá? Então, mais opções da medida que você vai utilizar e podes também imprimir, né? E atenção que esse osciloscópio pode ler sinais de até 100 MHz